Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez, nosso segundo dia do workshop Supere a Ansiedade e Acalme Seu Coração. E quero agradecer a presença de todos, né? Parabéns aí por ter tirado um tempinho para olhar e para as questões, olhar para você, o seu momento, né? Então, espero que todos tenham um ótimo encontro hoje também e possam sair daqui revigoradas, mais fortalecidas, com esperança, né, de que nós podemos sim melhorar bastante aquilo que a gente está passando. Então, um abraço, né, e acolhedor em cada uma de vocês. Acho que só estamos em mulheres aqui, né, hoje. Muito bom. Então, ontem a gente viu um pouco, né, sobre e a ansiedade não é inimiga total da gente, né? Que ela faz parte de um sistema de proteção e ela procura nos preparar para possíveis ameaças. Essas ameaças podem ser reais, mas podem ser imaginárias também, e aí que a gente acaba sofrendo, né? A gente viu também sobre como a gente pode encontrar uma aquele motivo mais pontual, né, que deixa a gente ansiosa, e fizemos práticas de TFT para reduzir um pouco a ativação emocional de uma questão específica, né? Hoje a gente vai aprofundar só um pouquinho mais na questão, assim, ontem a gente viu uma coisa bem específica que causa ansiedade, né? Uma questão assim. Hoje a gente vai falar assim, e se essa ansiedade não é só uma questão, né? É várias coisas. Como que a gente pode usar o TFT para a gente tratar a ansiedade, para superar a ansiedade, que é o tema aqui, né? Nos vários aspectos que a ansiedade tem. Então, aquele tipo de ansiedade que já é mais complexa, né? Como que a gente pode fazer então, né? Então, é, agora, pensando um pouco em ontem, né? Como que foi para você que está aqui? Você percebeu alguma nova ativação? Você conseguiu dormir bem? Eu recebi hoje mensagens de que pessoas dormiram bem, né? Como que foi aí para você? Percebeu algum pensamento ligado à mesma questão que trabalhou ontem, né? Vai tentando recapitular mentalmente, porque às vezes a gente não percebe que não lembrou mais daquela questão, ou que aquela questão ficou pequena, né? Então, recapitula mentalmente como que foi teu dia em relação àquela questão que a gente trabalhou ontem. É importante a gente ir percebendo, né, as diferenças que vai tendo. Deixa eu ver aqui, só pegar aqui meu chat. Ah, aqui. Boa noite, Leni. E ótimo, Aline ama a técnica. Boa noite, Flávia. A Anne dormiu bem. Olha, que bom, Anne. Maravilha. Então é isso. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que pode sensibilizar o nosso sistema de alarme. Então a gente vai ter só um pouco de teoria, né, que é importante a gente entender alguns aspectos ou a gente relembrar, né? E depois a gente já vai fazer as práticas, né? Hoje a gente vai ter bastante prática também. Vou compartilhar aqui a tela do nosso slide. Vocês gostam de acompanhar com slides? Eu acho que fica mais fácil da gente ver, né? Deixa eu só tirar algumas anotações aqui da frente. Aí, então, e quando a ansiedade é constante e não passa, né? O que pode manter o nosso sistema de alarme ativado? Então, a gente vai falar hoje de 6 fatores, tá? Então, conforme a gente vai falando, vai observando se você acha que um desses fatores ou mais desses fatores faz sentido para você, vai anotando aquilo que faz sentido, que pode ser que você consiga descobrir de onde vem tanta ansiedade, né? E principalmente como que a gente pode melhorar isso. Então, vai prestando atenção e assim, marcando, isso
serviu para mim. Ah, eu tenho muito isso, tá? Porque aqui é uma descoberta. Primeiro, a gente tem que jogar luz para depois a gente conseguir ir lá e tratar aquilo, né? Então, o que pode sensibilizar nosso alarme? É, a gente vai então já falar do primeiro fator, que são experiências que deixam marcas, traumas e dores emocionais. Então, assim, todo mundo sabe, né, que todos nós passamos por momentos e eventos que foram mais fortes na nossa vida, né? É, algumas experiências exigiram que a gente lutasse emocionalmente, né? Ou então que a gente paralisasse, ou que a gente desenvolvesse recursos, ou processasse alguma informação que foi muito forte para a gente. E muitas vezes a gente não conseguiu processar direito esses acontecimentos, né? Então, traumas e dores emocionais mal processadas pode marcar e deixar para, assim, marcas que estão ativadas até hoje. Então, essas experiências podem ter acontecido lá na nossa infância, podem ter acontecido na adolescência, na vida adulta, né? Pode ter acontecido em relacionamentos que a gente teve. Sabe o que é comum, pessoal, que a gente tenha, principalmente as mulheres, acho que pode ter mais, é às vezes um relacionamento lá da adolescência que a gente não superou. Talvez, sabe, que às vezes é um término que a gente não superou ainda, mesmo que a gente já casou, já teve outro relacionamento, pode ter ficado lá daquele outro relacionamento lá um trauma, né? Pode ter ficado coisas relacionadas com a família, na escola, que é um território fértil para ter traumas, né? Bullying, enfim, trabalho, né? Ambiente de trabalho, também situações de perda que a gente passou, rejeição, humilhação, violência, ameaças, desamparo, né? Então, toda a nossa história de vida, onde teve marcas emocionais, que deixou ali uma ferida, né? Que deixou carga emocional. Como que a gente sabe, né? Se a gente tem algumas dessas feridas ativas? É quando a gente lembra do acontecimento e a gente sente, né? Se a gente sentiu, é porque tem carga emocional. Então, se a gente lembrou daquilo ou deu um aperto no peito, ou deu vontade de chorar, né? Ou deu, o coração disparou, né? Ou a gente sentiu, depois ficou mal. Então, tem carga emocional ainda naquela história, né? Então, é legal a gente observando quais histórias da nossa vida têm carga emocional ainda, né? Por quê? Porque o nosso organismo aprende a reconhecer situações parecidas hoje, e ele reconhece como perigosas, né? Então, situações atuais que apresentam algum elemento daquela que a gente passou, o nosso corpo vai interpretar como perigo, ameaça, né? E vai estar sempre em estado de alerta. E aí, pessoal, não precisa ser algo grande, né? Alguma coisa que foi grandiosa, não. Essas experiências pode ter sido algo pequeno, né? Relativamente, pode ter deixado alguma marca emocional, mesmo que assim. Quais são alguns exemplos de situações que pode ter deixado marca, né? Que a gente não considera que é grande, mas não tem essa de tamanho, né? O nosso corpo interpreta do jeito que ele for interpretar, grande ou pequena, deu um trauma. É isso que importa, né? Então, pode ser uma mãe que gritava e a criança não conseguia compreender o motivo, né? Por que que a minha mãe gritava comigo, né? Um pai que criticava constantemente a pessoa, a ausência de acolhimento num momento de necessidade, uma rejeição que provocou dor profunda, o medo de errar e ser punida, né? Às vezes a pessoa tem aquela sensação de estar pisando em ovos, né? Fica
aflita, alerta o tempo todo. Então, se a gente cresceu em ambientes assim, né, pode ter vários eventos da vida que a gente precisa olhar. Pressão para ser uma pessoa perfeita, para poder receber amor e aprovação, às vezes uma perda inesperada, né? Uma situação que a gente se sentiu sozinha, abandonada, ou uma crise de ansiedade também que gerou um medo de passar por aquilo novamente. Então, tem várias coisas, né, que a gente pode perceber como uma carga emocional ainda ativa. Agora, aqui nesse slide 4, o presente pode reacender um alarme antigo, né? Então, essas experiências que a gente falou agora há pouco pode criar associações emocionais. Aí o organismo aprende, isso é perigoso, preciso ficar alerta, não posso permitir que isso aconteça novamente. Então, ele vai vasculhando, né, tudo que a gente passa atualmente para não permitir passar por aquilo de novo. Então, isso aciona muito, né, o nosso sistema de alarme, pode ser ativado novamente. Então, muitas coisas que a gente passa hoje está relacionado às histórias de vida, né? E eu vou falar aqui de um assunto curioso também agora nesse próximo slide, as influências do período gestacional, né? Já ouviu falar, né, que quando a gente está na barriga da nossa mãe, né, o feto pode também, às vezes, perceber alguma coisa como ameaça, né? Então, existem pesquisas ainda, né, estudando como que as condições que a nossa mãe viveu durante a gestação é, pode talvez ter passado o estresse dela, né, por exemplo, a rejeição à gravidez, também maus tratos que ela sofreu, pode ter influenciado o sistema de resposta de estresse da criança, né? Então, está tendo ainda estudos sobre isso, já existem alguns, né, mostrando que é uma possível influência, não é uma causa única, né? A gente não tem lembranças conscientes desse período que a gente era bebezinho dentro da barriga da mãe, mas o nosso sistema pode ter gravado coisas assim também. Bom, e agora, né? Eu tenho uma história cheia de traumas. Eu tô condenada a viver ansiosa o resto da vida, né? Não. Em um tratamento com TFT, como que a gente faz, então, para tratar os eventos da nossa vida? Então, a gente pode começar mapeando, né? A gente vai fazer um trabalho bem amoroso com a gente mesmo. A gente não precisa reviver esses traumas, não precisa, né? Tem terapias que a pessoa tem que reviver tudo aquilo de novo, mas não é necessário com o TFT. Mas a gente pode mapear os eventos que a gente vai lembrando, né? Da nossa infância, da nossa adolescência, coisas que a gente ficou marcado, né? Frases que a gente ouvia. A gente pode ir anotando tudo e a gente vai trabalhando com o TFT cada um desses eventos, tá? Então, assim, é interessante que, às vezes, quando a gente trabalha alguns eventos mais traumáticos, vários outros vai também de tabela sendo trabalhado. Então, não é que a gente vai ter que trabalhar cada uma das histórias que a gente passou, né? Senão a gente vai ficar muito tempo, né, dependendo. Mas a gente vai pegando aqueles mais fortes. Depois a gente vai percebendo como que estão os outros, né? O TFT não apaga as memórias, né? A gente vai lembrar das coisas que aconteceram, mas ele vai limpar a carga emocional daquelas situações, né? Então, trabalhar com traumas, gente, é muito recompensador, né? Não é confortável, né, o tempo todo, não é, às vezes a gente vai ter que lembrar, né, não reviver, mas lembrar nossos traumas, mas é recompensador, porque conforme a gente vai trabalhando as histórias da vida, atualmente a gente vai sentindo a diferença, a gente vai ficando uma pessoa mais leve, uma pessoa reagindo diferente às situações, uma pessoa menos ansiosa, né? Com mais autoestima, com mais alegria,
né? Então, assim, trabalhar as nossas histórias de vida não é só para ansiedade, ela serve para quase tudo, né? Muitas dores no corpo são por causa dos traumas que ainda tá lá. Então, vai assim, é só benefício tratar as histórias de vida. A pessoa tem que ter um pouco de coragem, né? Que às vezes tem que relembrar, como eu disse, não reviver, mas relembrar algumas coisas que passou. E é aí que muitas pessoas desistem, porque quer deixar tudo debaixo do tapete, igual tava, sabe? Mas isso não vai resolver a ansiedade dela, né? As coisas que ela está passando hoje. Então é importante fazer esse trabalho. Se a gente não consegue fazer sozinha, a gente precisa da ajuda de um profissional, né? Para ajudar a gente a limpar as histórias, tá? E quem fizer a formação, né, no TFT, vai conseguir ter recursos para fazer esse trabalho consigo mesmo. Então é bem importante trabalhar as histórias, por isso que eu até deixei ele em primeiro lugar aqui. Agora a gente vai ver um outro fator. Vou trocar aqui a tela. Agora aqui. Vamos supor, né, que a pessoa teve crises de ansiedade. Nem todo mundo tem crises de ansiedade, né? Mas as pessoas que têm pânico ou a TAG, né, ansiedade generalizada, pode ser que tenha tido crises e ela agora tem medo de ter uma nova crise, né? As próprias crises de ansiedade pode ser uma experiência traumática, né? Ou emocionalmente carregadas. Então, depois de vivenciar aquela crise intensa, às vezes a pessoa começa a observar o corpo e já sente medo de que aquilo aconteça de novo, né? Uma aceleração no coração, uma tontura, uma sensação diferente. Às vezes pode ser interpretada como um início de uma nova crise. E aí a pessoa fica em estado de alerta hipervigilante o tempo todo, né? Então, essa também é algo que a gente pode trabalhar com o TFT. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Vou trocar aqui a tela. Olha só, surge o medo do medo, né? E o medo do medo, ele vira um ciclo também. Olha só o gráfico aí, né? Então, o medo de sentir ansiedade, de ter outra crise, de perder o controle, vai ativar sensações no corpo, que aí a gente interpreta como perigo, que gera medo, que ativa de novo, que intensifica a sensação, aí dá mais medo ainda, né? Então vira um ciclo. Então, como que a gente faz para tratar isso com o TFT? Então, a gente vai pegar e mapear também os momentos de crise que a gente teve no passado, né? A minha primeira crise, eu estava no supermercado, né? Então eu vou mapear isso. Depois a segunda crise, quando que foi, onde que eu estava, depois a terceira, a quarta, né? As que eu lembrar. E aí a gente vai trabalhando com TFT cada uma delas, tá? Porque a gente vai tirar a carga emocional. Isso é importante quem tem crises assustadoras de ansiedade, começa por aí. A primeira coisa que vai trabalhar vai ser os eventos das crises anteriores, tá? Porque aí já vai desativando o sistema de hipervigilância. Interessante, né? Olha como que a gente é. Eu tive muito isso. O medo de ter crise, medo de ter medo, né? Isso daí atormenta a nossa vida. Mas nem todo mundo tem crises assim, né? Agora vamos falar aqui do terceiro fator, que são medos e previsões de ameaça. Olha quanta coisa diferente, né? A gente às vezes achou que era tudo a mesma coisa. Então, o sistema de alarme nosso também pode ser ativado por aquilo que a gente tem medo que aconteça. É um pouco diferente do item anterior que eu falei que era medo de ter crise, né? Aqui é medo de várias coisas que a gente tenha, que é medos que aconteçam.
mesmo que nada perigoso esteja acontecendo nesse momento. Então, a gente não reage só ao que está acontecendo, mas a gente reage àquilo que a gente acredita que poderá acontecer, né? Então, se eu acredito que pode acontecer uma coisa muito ruim, o meu corpo já vai reagir àquilo, né? Então, tem alguns exemplos de medos antecipatórios. Por exemplo, né, quem tem pânico e ansiedade muito forte tem muito medo de passar mal e não conseguir ajuda. Então, às vezes, ela nem sai mais de casa, né, nem vai em certos lugares por esse medo. Outro, medo de que alguém possa sofrer um acidente, né? Medo de fazer um exame, descobrir uma doença, medo de perder o controle, medo de uma coisa ruim acontecer com os filhos, medo de ficar sozinha, medo de não conseguir realizar aquilo que precisa, medo de receber notícia ruim, né? Então, se eu ficar antecipando essas situações, se eu tiver medo disso, se eu alimentar esses medos, o meu corpo já vai reagir como eles estão, como se fosse, eles estivessem acontecendo ali no momento, né? E aí também a gente vai entrar num ciclo. E os medos sempre têm uma crença por trás, né? O que a gente acredita sobre aqueles medos. Por exemplo, talvez eu acredite que o mundo não é seguro, né? Que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Eu acredito nisso, então eu vou ter um medo baseado nisso que eu acredito. Talvez eu acredito que eu preciso estar sempre alerta para proteger quem eu amo, né? Se eu não tiver controle, alguma coisa ruim vai acontecer. Se eu relaxar, eu serei pega de surpresa. Eu preciso rever todos os riscos envolvidos. Enfim, tem várias crenças que podem gerar medo, né? Quando eu falo crenças, eu não estou falando de crenças religiosas, né? Estou falando das crenças coisas que a gente acredita sobre o mundo, sobre nós, sobre os medos aí, né? Então é importante a gente perceber quais são os medos que eu estou alimentando sem perceber, né? Então, ficar atentas, né? Quais são os medos que a gente está alimentando. Deixa eu trocar aqui a telinha. E aqui está mostrando, né? Quando uma possibilidade parece uma ameaça presente. A relação entre medo e crença. Então, a situação futura que eu tenho medo ainda não aconteceu. Só que a crença faz com que aquela possibilidade seja interpretada como uma ameaça presente, né? Então, a possibilidade, né, futura, aí gera a interpretação de que eu acredito que vai acontecer, então é de perigo. Aí vem uma sensação de ameaça que ativa o meu corpo, né? É uma corrente também, né? Então ainda não aconteceu, mas o corpo já reagiu. Então, se eu percebi que eu tenho muitos medos que eu estou alimentando sem querer, né, sem perceber, o tratamento com TFT pode ajudar também, né, em medos. Como que a gente faz? Então, de novo, a gente vai listar os medos que passam pela nossa cabeça. Coloca num papel. Ai, medo disso, medo daquilo, né? E a gente vai também limpando a carga emocional desses medos. Então, é interessante que se a gente fez lá a limpeza de alguns traumas da nossa vida, esses medos já vão ficar mais fracos automaticamente. Aí, quando a gente for tratar os medos, a gente vai ver que eles estão mais fracos e alguns deles até foram eliminados. Então, isso daí mantém o nosso sistema de alarme aceso, em alerta. Olha só. O quarto fator é parecido com o terceiro, é crenças e interpretações, né? Então, a gente estava falando de crença agora há pouco, mas tem crenças também que não são apenas frases que a gente fica repetindo, elas são filtros, né? Que interpretam
tudo o que acontece. Então, duas pessoas podem viver a mesma situação, responder de maneiras totalmente diferentes, porque elas atribuem significados diferentes ao acontecimento, né? Então, exemplo. Aqui está no slide, né? Um exemplo. Então, o coração acelera de alguém, né? Por exemplo. Uma pessoa pode interpretar assim: ah, meu corpo está respondendo ao esforço que eu fiz agora há pouco e já já ele volta ao normal. A outra pessoa pode interpretar: alguma coisa grave está acontecendo comigo, né? Então, o que que vai acontecer, né, com o corpo da que está interpretando que alguma coisa grave está acontecendo com ela? Né? A gente já sabe, né? Vai ativar todo aquele ciclo. Outra situação de exemplo. O marido demora para responder. O marido, o filho, alguém. Você manda uma mensagem, ele demora para responder. Aí uma pessoa vai interpretar. Ah, ele pode estar ocupado. Outra pessoa pode interpretar. Ele sofreu um acidente, ou então ele está me traindo, né? Então, como vai ficar o corpo daquela pessoa que está tendo essa interpretação? Né? Detalhe, nenhuma das duas pessoas sabe o que está realmente acontecendo, né? Então, é o significado que a gente está atribuindo, porque a gente quer, assim, a gente atribuiu aleatoriamente, né? Não é baseado em fatos. Outra situação de exemplo, realizar um exame, né? Então, uma pessoa pode interpretar, ah, eu estou cuidando da minha saúde, estou buscando informações. E a outra pode pensar, ah, eu tenho certeza que vão descobrir uma doença grave. E aí, como que ela vai ficar, né? Ativa todo aquele sistema de novo. Então, vamos perceber as crenças e as interpretações que a gente está dando aos eventos, né? Para ajudar o nosso sistema a entrar em estado de relaxamento e não de ansiedade, porque muita coisa é só a gente mudar a interpretação que a gente está dando aos fatos, né? Todos os fatos são neutros, é a interpretação que a gente está dando que vai dar o significado. Olha aí o ciclo também, né? Quase tudo tem um ciclo. Vai dar uma olhadinha aí nessa figura. O ciclo da crença. A situação, a interpretação, né, que é o principal, a ameaça percebida, ativa o corpo, muda meu comportamento, fortalece ainda mais essa crença, né? E aí vai virando uma bola de neve também. Então a gente precisa aprender a reconhecer qual é a interpretação que a gente está dando às coisas que acontecem. Então, tem uma frase aqui, ó, nem sempre conseguimos controlar o primeiro pensamento que aparece, é automático, né? A gente pode ter um pensamento totalmente disfuncional automaticamente, mas a gente pode aprender a reconhecer a interpretação que está alimentando o nosso sistema de alarme. É um treinamento. Então, vamos reconhecendo isso, vamos treinar nisso. Como que a gente pode tratar as crenças assim, né, com o PFT? Então, a gente pode ajudar o cliente ou a pessoa a identificar as crenças que ela está tendo ali, relacionada com medos, né? A gente pode ajudar a pessoa a ressignificar essas crenças. Geralmente, muitas delas já terão perdido a força também depois que ela tratou os traumas, né? Mas a gente consegue, às vezes, ajudar a pessoa a enxergar o que ela está pondo de significado, às vezes catastróficos, né? Ou distorcidos para situações, né? Certinho. Agora, vamos falar de um outro fator: sobrecarga e estresse prolongado. Gente, ultimamente esse tá tendo muita gente tá com sobrecarga mental, né? Muita gente na correria, muita gente cansada, muita gente no burnout, né? Muita gente, todo mundo que a gente conversa tá falando da correria e do cansaço.
Então, isso está sendo um problema bem grande ultimamente, né? E a gente, às vezes, sem perceber, pode estar também nesse sistema de cansaço, de estresse. O organismo fica no limite. O sistema de alarme pode ficar mais sensível quando a gente está no limite, né? Então, fatores que contribuem para essa sobrecarga: excesso de responsabilidades, a preocupação contínua com alguma coisa, conflitos prolongados, né? Às vezes tem uma coisa, uma situação lá conflituosa que não se resolve e a gente está lá, a pressão profissional, o cuidado constante com outras pessoas, às vezes a gente tem que cuidar, né? Falta de pausa, falta de dar uma paradinha aí para descansar de vez em quando, né? Para você não fazer nada, para fazer o que gosta, para ter um momento seu, acúmulo de tarefas, de decisões, dificuldade de pôr limites, sensação que precisa dar conta de tudo, sensação de momentos, de não ter momentos reais para recuperação, né? Parece que o fim de semana voou, você não descansou, aí já começou de novo outra semana, com toda aquela carga, né? Então, quando o organismo está sobrecarregado, não tem jeito, né? Porque a gente tem um limite, né? A gente tem um limite, então a gente precisa diminuir, desacelerar, né? A gente precisa modificar alguma coisa. Eu sei que é difícil, que às vezes a gente não consegue, às vezes é coisa do trabalho, junto com as coisas da família, junto com todas as obrigações que a gente tem que ter, mas a gente precisa encontrar uma forma, né? Conversar com a família, talvez pegar alguma licença no trabalho, alguma coisa assim, porque a gente precisa deixar o nosso organismo recuperar de alguma maneira, né? A sobrecarga mental vem a ansiedade generalizada, vem o pânico, vem muita coisa, né? Então, tem uma frase aqui que fala, né? Às vezes o sistema de alarme não está reagindo apenas ao acontecimento daquele dia. Ele está respondendo ao acúmulo de muitos dias sem recuperação. Então, como que a gente pode fazer, ajudar, né, nessa questão com TFT? Então, quando a gente pode ajudar a pessoa a se auto-aplicar TFT para ela relaxar o sistema nervoso dela, né? Para ela conseguir dormir bem, dormir melhor. Olha quanto a gente falou sobre dormir, né, da noite passada, é, além também de tratar as causas que a gente falou anteriormente, né? Mas uma pessoa com sobrecarga precisa muito relaxar a mente e o TFT vai ajudar bastante nisso. E aí, tem mais um outro fator, né? O sexto fator e o último que a gente vai falar hoje, que é o corpo e o estado emocional estão conectados, né? Condições físicas e hábitos de vida. Então, é mais uma coisa que a gente precisa olhar também para ajudar na nossa ansiedade aí, para ajudar no nosso estado de alerta, né? Então, são os hábitos de vida. Vamos observar, né, se a gente está contribuindo, se a gente está ajudando a aumentar ou a diminuir a nossa ansiedade. Então, como que está o seu sono? Está dormindo bem? Está tendo horas suficientes de sono? Seu sono está irregular? Está de baixa qualidade? Né? Como que está a cafeína que você anda consumindo? Está tomando muito café? Muitas substâncias estimulantes? Uso de álcool, de outras substâncias? Alimentação, será que está adequada? Você passa muito tempo sem se alimentar? A hidratação, está conseguindo tomar água suficiente? Atividade física, tem conseguido fazer? Descanso, como que está o seu descanso? Está conseguindo ter momentos para descansar? Excesso de estímulos, né? Hoje em dia, com a internet, com os celulares, a gente está tendo muito excesso de estímulos. Como que está isso para você? Está usando telas até tarde, né? Tem um horário assim, a gente tem que pôr um limite.
tá? Você está tendo exposição contínuas a notícias ruins, conteúdos alarmantes, né? Aquelas notícias que deixam a gente triste muito tempo. É lógico que a gente sabe que acontece muita coisa ruim, muita coisa triste no mundo, mas a gente não precisa ficar vendo cada coisa que acontece, né? A gente pode pôr um limite também, um horário, ou até escolher não ficar vendo esse tipo de conteúdo. Algumas condições clínicas, você tem feito exames, né, regularmente, tem dosado as suas vitaminas, os minerais do corpo, como que estão os seus hormônios, tem visto isso, né? Então, tem várias coisas aí que a gente precisa também prestar atenção, porque elas podem favorecer a gente ter mais ansiedade, né? Então, legal, né? A gente lembrar desses 6 fatores. Aqui embaixo desse slide tem algumas fontes, né? Da onde foi tirado essas informações. E em um tratamento com o nosso cliente, né? Se a gente estiver atendendo alguém, ou se a gente estiver ajudando alguém, ou nós mesmos, nós podemos ajudar o cliente a identificar os seus hábitos, procurar profissionais de saúde, se for o caso, né? A gente pode incentivar ele a fazer isso, para avaliar como que está a condição física dele, e a gente pode ajudar muito a trabalhar a autossabotagem dele, né? Ou a nossa, as resistências para a gente desenvolver hábitos mais saudáveis. Porque às vezes a gente quer fazer exercício, a gente quer comer melhor, mas a autossabotagem, né? A resistência, a nossa própria ansiedade acaba não deixando, então é aí que entra também o tratamento terapêutico com TFT, né? Então, como a gente viu, dá para usar para muita coisa aí, né? O TFT. Bom, pessoal, então antes da gente passar para a prática, eu queria saber se fez sentido para vocês, tem alguma pergunta, algum comentário que queira fazer. Tem alguns aqui, né? Aqui a Thalita disse, né, que isso é tenso. A sobrecarga pode ser um fator de ansiedade? Exemplo, exames de coração, demais exames, tudo ok. Mas com palpitações, o coração apertado constante, mesmo que não tenha acontecido nada. Sim, Thalita, pode ser um fator de ansiedade. Só de estar sobrecarregada mentalmente, eu falo isso por experiência própria também. 2 vezes com sobrecarga mental que eu tive e todos esses sintomas aparecendo, né? A gente faz os exames cardiológicos, tá tudo certo, mas o nosso corpo está em estado de alerta. Ele fica tenso, ele está interpretando tudo como uma ameaça, né? Então, o coração é o primeiro que sente, né? Ele começa a palpitar do nada. Você está dormindo, ele começa, né? Muitas vezes a gente acorda no meio da noite com ele já acelerado. Então, sim, ele tá. Então, a gente tem que mostrar para o nosso organismo que ele pode relaxar, né? Que não tem mais aquela ameaça. E a gente não vai mostrar só falando, ele não vai, né? Só falando, talvez ele não vai entender isso. A gente vai fazendo os tappings, fazendo as mudanças onde a gente precisa fazer, né? Que a gente percebeu. E fazendo o TFT, como a gente viu ontem, né? Ele relaxa demais o nosso sistema, vai ajudar muito, muito mesmo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Pessoal, agora eu vou mostrar aqui para vocês, bem rapidinho, 2 vídeos bem curtinhos. Deixa eu só abrir aqui. Vocês assistiram o filme O Diabo Veste Prada? O filme que tá famoso, né? Tava, agora acho que já parou um pouco de comentarem sobre. Mas é um filme que ele passa um trechinho da moça fazendo os tappings. Olha que legal, eu vou compartilhar aqui com vocês, para vocês verem que essa técnica, assim, nos Estados Unidos, ela é bem mais conhecida do que aqui, e eu achei bem legal eles colocarem isso no filme.
Deixa eu ver como que tá aparecendo aí para vocês. Tá dando para ver, né? Vou colocar. Opa, não tá dando play aqui. Aí. Ai, viram, né? Então, passou esse trechinho do filme dela fazendo os tappings. Tá sem som, né? Tá bem baixinho, mas tinha legenda só. Mas foi mais pra gente ver ela fazendo, né? E aí, pessoal, tem outra coisa também que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. É um outro videozinho. Como a gente usa o sistema de meridianos do nosso corpo para fazer o TFT, os tappings, né, as batidinhas, por que que a gente faz nesse lugar? Por que que a gente faz nesse lugar, né? Então, o que que a gente tem? A gente sempre explica que é um sistema de meridianos do nosso corpo que a medicina tradicional chinesa usa, né? E eles descobriram, antes de Cristo, que existe esse sistema energético no nosso corpo. E aí aqui tem um videozinho de um professor de acupuntura da, da pós-graduação que eu fiz. E eu gravei um trechinho, né, para mostrar, porque eu achei muito interessante. E são informações que a gente não encontra muito por aí. Eu vou ver, você me dá um feedback só se o som está saindo legível aí para vocês. Tá? Deixa eu compartilhar aqui. Porque é muito legal da gente ver também, porque motiva mais ainda a gente entendendo, né, sobre esse sistema de meridianos. Que tem usado para poder observar não só a questão do local das dores, é a termografia. O som tá bom? Tá, Tá? tá. Tá. Então ele vai mostrar um aparelho chamado termografia, né? Né? Então observa essas áreas um pouco mais avermelhadas, aonde tem mais calor. Normalmente são as áreas onde os pacientes podem relatar um pouco mais de dor. Mas você vai ver que existem alguns aparelhos de termografia que tem uma sensibilidade um pouquinho maior, e a gente consegue demonstrar, através da termografia, essas linhas ou meridianos que os chineses comentam que tem há quase 4.000 anos, né? Então, observa aqui à esquerda os canais de energia, os meridianos, e aqui a imagem da termografia mostrando essas linhas, tá? Temos aqui um outro meridiano na região dorsal do corpo, e aqui a foto da termografia, demonstrando então essas linhas aqui presentes, na qual os chineses já relatavam nos textos mais antigos há quase 5.000 anos. Uma das pesquisas iniciais da ressonância magnética funcional foi baseado nessa questão de observar um ponto de acupuntura que estimula os olhos, a visão, né? Então, utilizaram a ressonância funcional, colocaram o paciente no equipamento, fizeram inicialmente um estímulo visual com luz e viram realmente a ativação da área da visão na ressonância. Aí pegaram o mesmo paciente, vendaram ele e estimularam o ponto de acupuntura relacionado ao ponto da visão. Então, observem que, baseado no estímulo aqui, num ponto do pé, né, foi feito, então, esse estímulo no córtex para ver essa ativação na ressonância funcional.
Então, esse estímulo que é aplicado nesse ponto de acupuntura, né, que normalmente é usado para tratar dor nos olhos ou alguma doença na visão, como glaucoma e conjuntivite, e aí foram ver a reação na questão da ressonância. Então, observe aqui, ó, o paciente com a luz, ou seja, a lanterna acesa, ativando a região occipital, que é a área da visão. Pegaram o mesmo paciente, vendaram os olhos e colocaram a estimulação no ponto de acupuntura, que fica no pé, e observe a mesma reação cerebral. E aí colocaram, então, num outro ponto que não tem nada a ver com a visão, e observe que quase não teve ativação cerebral. Então, atualmente, as principais pesquisas de acupuntura são baseadas para mostrar realmente a eficácia da acupuntura, utilizando hoje os equipamentos que nós temos na nossa medicina. Então, seja ela na termografia, seja na ressonância magnética funcional. Legal, né? Interessante. Então, esses pontos que a gente utiliza no TFT, né? Eles são pontos de meridianos de acupuntura específicos. Então, por isso que funciona e por isso que tem que ser nos pontos que a gente está falando, né? Porque se tem um meridiano que passa mais para cá e eu fico batendo para cá, né? Eu não vou atingir ele. Então, os pontinhos, né? Seguindo o local certo que a gente está aqui falando, mostrando, é importante, né? Então, é legal a gente ter esses conceitos também, né? Então, agora a gente vai para a prática. Vamos para a prática, então. Deixa eu só fechar um pouquinho de janela aqui da minha tela. Bom, gente, hoje na nossa prática eu gostaria de propor, né, que nós trabalhássemos algo parecido, se for possível. Todo mundo, assim, né, se todo mundo tiver, mas não é obrigatório, tá? Eu pensei da gente trabalhar um medo específico, né? Então, assim, se você tem algum medo que fica rondando aí pela sua cabeça, né? Algum medo que está sempre aparecendo, por exemplo, relacionado à saúde, né? Tem alguns exemplos aí na tela: trabalho, finança, pessoas que ama, relacionamentos, situações futuras. A gente vai fazer hoje um TFT para medos, mas se você falar, "Ai, mas eu não tenho nenhum medo", aí pode escolher outra questão. Mas, assim, os medos são muito comuns da gente ter, né? É só a gente pensar um pouco, quais são os meus maiores medos? A ansiedade é muito relacionada com medos, né? Por isso que eu estou propondo da gente fazer um trabalho coletivo, né? Com medos. Então, escolha um medo específico, um só, uma situação que desperta um medo em você. Vou dar um tempinho para você pensar no medo. Pensa assim, quando você pensa nessa situação, o que que você sente, né? Como que fica teu humor, teu corpo. A Sibélia está perguntando se pode ser dois medos. Vamos trabalhar um de cada vez, tá, Sibélia? No TFT é sempre uma coisa de cada vez. Depois que trabalhar um medo, a gente pode trabalhar o outro, tá? É importante a gente ser bem específico, é, entrar no campo do pensamento de uma situação só. Pode escolher o que for mais forte, tá? Quem já escolheu pode dizer ok aí no chat, que aí quando a maioria já disser ter dito ok, eu vou tirar da tela o slide para a gente fazer.
Ok, ok. Tô vendo aí os oks. Pronto, então eu vou tirar aqui da tela. Só um segundo. Isso. Bom, gente, então todo mundo já escolheu uma situação de medo, né? E agora a gente pode pensar é, quão forte esse medo é para você, de 0 a 10. Esse medo tem uma força 1, 2, 10, né? Só pode guardar só para você mesmo, tá? Não precisa colocar no chat. Pronto. Então vamos começar a prática de TFT. Então, sentando confortavelmente, inspira e solta o ar. E sempre eu vou falar, observa esse medo, cada um sabe qual que é. E a gente vai fazer o tapping aqui do lado da mão, primeiro ponto. Respira fundo, vai trazendo a sua mente aqui para o momento presente. Vamos repetindo essa frase junto comigo. Estou removendo todos os bloqueios conscientes e inconscientes para soltar os medos que aparecem na minha mente. Esse medo abaixo do nariz. Eu quero me libertar desses medos que me atrapalham. Queixo. Eu quero ser capaz de fazer o que for necessário para me libertar desses medos e conseguir me sentir em paz. Dedo médio, aqui na lateral. Eu quero me libertar de todos os bloqueios e resistências para me sentir em paz. Lado do olho. Eu quero me libertar de todos os bloqueios e resistências para eu deixar ir embora, para eu soltar e deixar ir esse medo que sempre aparece aqui na minha mente. Clavícula. Queridas células do meu corpo, eu conto com vocês para liberar toda a energia, toda a emoção desse medo que está presa em algum lugar aqui do meu corpo. Inspira e solta. E agora massageando aquela região onde tem um ponto doído, né? Mais ou menos por aqui, que encontrar, só vai massageando, aqui não faz tapping. Apesar de sentir esse desconforto, esse medo, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de sentir esse desconforto, eu me aceito profunda e completamente. Muito bem, agora iniciando a sequência aqui no início das sobrancelhas. E a gente vai observando um pouco esse medo, olhando para ele. Não precisa reviver esse medo, mergulhar, mas só observar. Abaixo dos olhos, como se você pudesse olhar para esse medo assim de fora de você, olhando para ele. Você pode até inventar uma forma para esse medo, uma cor.
abaixo da axila, é uns 10 centímetros mais ou menos, tá? Clavícula, mesmo sentindo esse medo, eu reconheço o que está acontecendo dentro de mim, dedinho mínimo. Uma parte de mim acredita que algo ruim pode acontecer. Clavícula, inspira e solta o ar. Indicador, clavícula, observando esse medo de fora, como se fosse de fora de você. Lado do olho, clavícula, abaixo do nariz, esse medo, queixo, esse medo, clavícula novamente. Aí observando esse medo. Ponto gama, aqui no meio do dedo anelar e do dedinho, na parte molinha aqui. Esse medo. Vamos fazer um pouquinho na outra mão também. E vai observando se tem alguma parte do teu corpo que sente mais esse medo. Inspira e solta. Clavícula novamente. Esse medo. Agora a gente vai fazer o ponto gama e aqueles movimentos com os olhos que a gente fez ontem. Então, só vai me acompanhando. Quem não fez, só me acompanha também, quem nunca viu, né? Então, a gente vai observar o medo. Fecha os olhos, com a cabeça parada, fecha os olhos. Abre, olhando para baixo de um lado, na diagonal. Do outro lado, girando os olhos, dando a volta toda de um lado para o outro lado. Cantarola uma musiquinha qualquer. Conte até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E cantarola novamente. Isso. Continuando a sequência aqui no início das sobrancelhas. Abaixo dos olhos e vai observando aquele medo. Se tiver alguma cena que vem na tua mente sobre esse medo, coloca essa cena também como se fosse na tela de cinema, ou você olhando para ela, só observando. Abaixo da axila, clavícula. Inspira e solta o ar. Isso, dedinho mínimo. Aquele medo. Clavícula novamente. Indicador. Clavícula.
Lado do olho, aquele medo. Vai observando como que tá esse medo para você. Clavícula, abaixo do nariz, queixo, aquele medo, vai observando, mantendo o campo do pensamento nele, clavícula, esse medo. Inspira e solta. Ponto gama. Se tiver alguma sensação no corpo, já pode direcionando a sua atenção para essa região também. Esse medo que passa pela minha mente. E você pode até imaginar esse medo sendo dissolvido, derretendo, ou então virando fumacinha, o que a sua mente quiser criar. Troca a mão um pouquinho, clavícula. E agora vamos fazer uma inspiração bem profunda e soltar o ar bem forte também, limpando, liberando. E você pode imaginar que vai diluindo, derretendo também esse medo, tá? Vamos fazer junto? Então, inspira bem profundamente e solta. Isso. Mais uma vez. Inspira e solta. Isso. Pode parar o tapping. Então, a gente fez uma rodada completa. E agora a gente vai perceber na gente, cada um percebendo a si mesmo, né? Qual é a força desse medo? Só vai observando aí com você mesma, se ele tem a mesma intensidade ainda, se ele parece que faz muito sentido, igual ele parecia, se ele perdeu um pouco a força, se ele está um pouco diferente, né? Pode ter acontecido algumas situações dele ficar igual, né? E tudo bem, não tem problema. Pode ter acontecido dele ter perdido um pouco a intensidade, de ter perdido muito a intensidade. Pode ter acontecido também, pessoal, que é bom a gente ficar atenta, de talvez ter tido uma lembrança de alguma situação do passado parecida com esse medo que você escolheu e que seja algo que aconteceu que te marcou, né? Que seja a raiz desse medo, né? Às vezes acontece de vir uma lembrança do nada e possa estar relacionada com esse medo. Então, cada um vai percebendo o que aconteceu, que a gente vai fazer uma segunda rodada. Eu vou dar um tempinho só para se perceberem, tá? Não precisa colocar no chat se não quiser. Quem quiser pôr, pode ficar à vontade, mas é mais para você com você mesmo. Ou a gente pode deixar para pôr no chat a intensidade no final também, tá? Depois das outras rodadas. Tudo bem? A Sibélia perdeu a intensidade e quando me vi, chorei muito. Por isso desliguei a câmera e muito bocejo. Ah, que interessante, Sibélia. A gente vai fazer mais uma rodada, tá? Se você ainda tiver com choro, deixa o choro, deixa ele limpar, não se assuste com o choro. A gente vai fazer mais uma parte, a Marisa também. Interessante, né? Como que vem o choro, coisas guardadas aí na gente, né? Que tava lá espremidinho, segurando, né? E o choro vem para limpar tudo isso quando a gente faz TFT.
Estão prontas para a próxima rodada? A Marisa teve muitas lembranças. Então, quando a gente tem lembranças, é muito, muito interessante a gente anotar os tópicos dessas lembranças num papelzinho, porque depois a gente esquece, num caderno, num bloco de notas do celular, né? Aquela lembrança de tal coisa. Não precisa escrever tudo a lembrança, uns tópicos, porque depois a gente vai poder usar isso para fazer o TFT para cada uma dessas lembranças que aparecerem. Aí sim a gente consegue fazer uma limpeza profunda na situação, né? Olha que legal. A Enia teve muitos bocejos. Aí, os bocejos é muito comum fazer no TFT. Ontem, algumas pessoas perceberam, a Janete também, né? Que eu quase dormi aqui fazendo. Eu fiquei com muito sono, muita vontade de bocejar toda hora, né? Então, a gente tem sim, tá? É bom sinal que o corpo está entrando em estado de relaxamento. Então, pensa só, se a gente está trabalhando um medo, o corpo relaxa, né? O nosso cérebro entende que o medo não tem tanto perigo assim, né? Que o medo vai diminuir de intensidade. Então é muito bom quando a gente tem um relaxamento, né? Algumas pessoas sentem o relaxamento com bocejos, outras com o corpo mesmo cair, né? O corpo ficar molinho, aquele sono, né? Isso, bem lembrada, Janete. Os arrotos, né? Suspiros, choros, o que vier. Vamos lá fazer mais uma então? Inspira, solta o ar. Observando, então, de novo esse medo que a gente está trabalhando. Vamos começar aqui no início das sobrancelhas. Vou tirar aqui os óculos. Se eu dormir, a Janete continua. A Flávia, a Leni. Tô brincando. Então, vamos lá, início das sobrancelhas. Vamos observando aquele medo de novo, abaixo dos olhos. Se tiver alguma imagem que vem na sua mente, coloca essa imagem numa tela de cinema, você só observando abaixo da axila. É muito importante a gente ter essa posição de observadora, como se a gente tivesse assim dissociado daquilo, né? De fora da questão navícula. E você não é esse medo. Você é quem observa esse medo. Dedinho, clavícula, dedo indicador, observando esse medo, clavícula, lado do olho, acolhendo qualquer reação que você tiver, choro, deixa chorar, deixa limpar, deixa bocejar, clavícula, abaixo do nariz, aquele medo, queixo, clavícula, aquele medo, ponto gama, na outra mão, aquele medo, clavícula, inspira e solta.
Muito bem, ponto gama de novo. Agora a gente vai fazer o gama 9. Então, observa esse medo ainda. Se tiver alguma cena, né, que vem na tua mente, observa ela também. Com a cabeça parada, fecha os olhos, abre, olhando para baixo de um lado, do outro lado, girando os olhos, dando uma volta toda de um lado, do outro lado, cantarola. Conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cantarola. Muito bem. Início das sobrancelhas, observando aquele medo, baixo dos olhos, baixo da axila, clavícula, dedinho, aquele medo, clavícula novamente, indicador, clavícula, lado do olho, e vamos observando aquele medo, clavícula, abaixo do nariz, queixo, clavícula, e vamos observando o medo. Isso, ponto gama. Eu libero tudo o que resta desse medo. Eu deixo sair do meu corpo. Eu solto. Eu desapego. Eu permito liberar esse medo. Eu me permito ter novas compreensões sobre isso. Me sentir leve, me sentir livre desse medo. Clavícula. E terminamos mais uma rodada, segunda rodada. Quem quiser fazer um alongamentozinho, pode, né? Tomar uma água. Ai, ai, relaxei. Vamos observar, né? Como que tá a intensidade do medo. Outra coisa que pode acontecer também é a gente ter compreensões diferentes sobre a situação que a gente está trabalhando, né? Às vezes a gente começa a pensar, ah, mas esse medo não tem muita lógica de eu ter esse medo, né? Porque isso, aquilo, outro, sabe? A gente começa a ter compreensões que ajudam a gente a soltar o medo, né? Então vamos observando, tá? Cada um vai se observando. Ah, eu vi aqui que a Thalita disse que deu fome, né? Na outra rodada. Ontem a Cláudia também falou que deu fome, né? Né, Claudinha? Sabe que até eu tô com fome também, mas é porque eu não jantei ainda. Mas de repente pode ser uma reação também, né? Mas se a gente ainda não jantou, pode ser isso. Então, vocês estão se observando como que tá o medo? E a gente já vai fazer mais uma. Aguenta fazer mais uma? Ou o sono tá muito forte? A Anne aguenta?
Aí a Claudinha aguenta, aguenta. Ah, a Marisa aguenta, a Leda tem muitos bocejos, ela também sentiu fome. Olha aí, gente, talvez a fome, né? Pode ser uma reação. A Daisy, sim, o corpo relaxou muito. Ah, que bom, Sibélia, um medo que apareceu hoje para você, né? Ah, que bom poder trabalhar isso agora. Baixou muito depois do choro. Ótimo. Prontas, então? Então vamos fazer mais uma, nossa última rodada de hoje, tá? É legal fazer juntas, né? A força do grupo também é algo que potencializa ainda mais. Então vamos lá, observando ainda o que resta desse medo. Quem já sentir que o medo já não faz mais sentido, que já zerou a intensidade, pode só focar no bem-estar, tá? Como é a nossa última rodada, fala assim, ah, esse medo que eu estava trabalhando, ele já tá zero. Então, você pode só focar em se sentir bem, tá? Em sentir paz. Se ainda tem intensidade o medo, a gente vai observar ainda esse mesmo medo. Deu para entender isso? Deu, né? Então, vamos lá? Começa aqui, no início das sobrancelhas, observando o que resta desse medo, abaixo dos olhos. Agora eu posso focar também em deixar embora o que resta desse medo, abaixo da axila, e tudo que tiver relacionado com esse medo, as memórias, as lembranças, as vivências do passado. Eu vou limpando, deixando ir, clavícula. Em outro momento, eu vou trabalhando essas raízes também, mas por hora, simplesmente eu deixo ir esse medo, dedinho, clavícula, indicador, clavícula, esse medo, lado do olho, o que resta ainda desse medo, clavícula, abaixo do nariz, esse medo restante, queixo, eu me liberto, clavícula, eu vou soltando cada vez mais esse medo. Ponto gama, ponto gama na outra mão, clavícula, ponto gama mais uma vez para a gente fazer o gama 9. Então vamos observando o que resta desse medo. Fecha os olhos, abre, olhando para baixo, de um lado, do outro, girando os olhos, um lado, outro lado, cantarola. Um, dois, três, quatro, cinco, cantarola. Isso. Início das sobrancelhas. Eu me liberto desse medo, abaixo dos olhos.
Eu escolho soltar e deixar ir toda essa energia desse medo, abaixo da axila. Eu escolho ficar em paz com isso, clavícula. Eu escolho não me preocupar por antecipação, dedinho. Eu escolho trocar o medo por confiança, clavícula. Confiança no meu Criador, de que eu posso enfrentar qualquer situação, porque Ele me dá forças para isso. Indicador, eu não preciso ficar cultivando o medo. Clavícula, eu posso trocar o medo por confiança no meu Criador. Lado do olho, eu posso entregar todos os meus medos nas mãos do meu Criador. Clavícula, porque Ele é infinitamente muito maior do que eu e sabe todas as coisas. Abaixo do nariz. E eu não fui feita para carregar tanto medo. Queixo. Eu posso entregar tudo para Ele e me sentir em paz. Clavícula. Eu entrego e me sinto em paz. E eu permito que todo o meu sistema acate esse comando. Eu entrego e me sinto em paz. Ponto gama. Inspira e solta o ar. E permita que uma sensação de gratidão vai tomando conta de você agora, uma sensação de paz. Procure dentro de você, traga essa sensação de paz para dentro de você agora, essa sensação de gratidão, de confiança, de leveza, de tranquilidade. Clavícula agora. Muito bem, agora que a gente terminou essa rodada, coloca as mãos um pouco no coração. Eu gosto muito de fazer essa prática quando a gente termina de fazer as rodadas. O coração simboliza o centro do nosso sentimento, né? Então aqui você mentaliza que qualquer medo que ainda restar dessa situação ou de outros, você pode colocar dentro daquele balão imaginário que a gente faz, né? Então imagina um balão na sua frente e você vai colocando tudo o que resta dentro dele, todas as preocupações, toda a carga emocional que você carregou até aqui sem querer, sem saber como não carregar. Então, limpa, tira tudo isso de dentro de você, coloca dentro desse balão, vai colocando, tudo que você encontrar que você não precisa mais ficar carregando, vai colocando dentro dele. Isso. E vai sentindo que quanto mais você coloca dentro dele, mais leve o seu corpo vai ficando. Coloca mais alguma coisa que você encontrar. E agora deixa que esse balão suba, que ele siga o seu caminho. E ele vai levando para longe de você, para bem longe, até chegar no sol. E chegando lá no sol, ele
explode e o sol consome com tudo. E você fica com um sentimento de tranquilidade, de leveza, de gratidão, para ter uma boa noite de sono. E você pode dizer: eu me amo, eu me acolho e eu entrego minhas ansiedades nas mãos do meu Criador amoroso e eu fico em paz. E mais uma vez, eu me amo, eu me acolho e eu entrego todas as minhas ansiedades nas mãos do meu Criador amoroso. E eu fico em paz. Inspira e solta o ar e pode voltar para aqui, para agora. E contar pra gente como que você está, tá tudo bem? Sentiu bem com essa prática? Conta aí no chat pra gente ver, né? Se todos estão bem. Ai, ai, gostoso, né? Gente, enquanto vocês vão colocando aí no chat, queria mostrar esse livro. Eu já mostrei para algumas pessoas, alguns já estão lendo, né? Até a Anne está lendo. É A Ciência por Trás do Tapping. Então, às vezes a gente pensa, né? Mas será que tem alguma coisa que eu posso ler, né? Para entender melhor sobre o que significa tudo isso que a gente fez, né? Então, esse livro é bem legal. Para a gente entender os estudos sendo feitos, né? Aqui está mostrando. É uma técnica de gerenciamento de estresse comprovada para a mente e para o corpo. É bem legal essa leitura. É bem técnica, né? Mas é bem interessante. Ah lá, o da Anne. Ela tem, que legal, né? Eu gostei muito de ler esse livro. Ah, é bem legal aqui os comentários. E bom, gente, ó, eu gostaria então de agora mostrar para vocês sobre a formação, né, de TFT. Então, quem gostaria de se aprofundar um pouco mais aí na técnica, um pouco mais não, bastante, né? E gostaria até mesmo de ser uma terapeuta também, de ajudar outras pessoas, né? De fazer atendimentos, ter uma nova profissão, ou se você quer só aprender mais para trabalhar com a sua família, com seus amigos, às vezes em locais que você trabalha também, os colegas de trabalho, enfim. A especialização, a formação em TFT, ela funciona desse jeito aqui. Deixa eu compartilhar o site. Deixa eu ver se vocês estão vendo o site, tá, né? Tá dando para ver. Se eu fazer assim, aumenta mais, aumenta. Acho que assim fica bem grande. Vamos ver. Ó, então, como que funciona, né, a formação? Eu vou descendo aqui para baixo, depois vocês podem consultar esse site que eu vou colocar lá no grupo. Aqui tem algumas informações, os benefícios da formação, para quem que é essa formação, como eu falei, né? Pode ser para psicólogos que querem agregar mais uma técnica nos seus atendimentos, os educadores, profissionais da saúde, quem só quer cuidar de si, das pessoas que ama, para todo mundo. Aí aqui embaixo tá os módulos, o que que você vai aprender lá na formação, né? Então, a postura do terapeuta, quando você entra na formação, você já acessa esse primeiro módulo, que é a postura do terapeuta, que são aulas do próprio Leandro Percário, que já está lá na plataforma. Vocês já podem ir acessando, né? Os fundamentos da TFT, dominando os algoritmos, você vai entender que a TFT tem vários algoritmos. Algoritmos são sequências de pontos para cada tipo de problema. A gente usa aqui uma sequência genérica, mas existem sequências para cada tipo de problema. Também a gente vai aprender aqui, ó, eliminando as reversões psicológicas, os primeiros atendimentos, tratando ansiedade, pânico e fobias, aplicações clínicas especiais, recursos avançados, ciência e evidência, né? Aperfeiçoamento clínico, certificação e próximos passos, e o laboratório de supervisão de atendimentos,
que é um bônus que eu vou dar, né, para os alunos que fizerem comigo. Eu vou explicar melhor aqui nos bônus. Mas antes, é legal a gente ver a certificação da, depois que você termina, né? Você tem o certificado pela Callahan Techniques, que é lá do Dr. Roger Callahan mesmo, é o instituto dele. Ele é falecido, mas a sua esposa continuou o trabalho dele e eles têm lá a Callahan Techniques dos Estados Unidos. A Unifatec, né, com o reconhecimento pelo MEC, que é a universidade que está endossando o curso como uma extensão universitária, né, que vale em todo o território nacional, e o Instituto TFT Brasil, que está possibilitando e que treinou professores, né, como eu, como a Janete, como a Flávia, que está aqui também, para a gente poder, então, fazer a formação de terapeutas. Aí aqui embaixo está um pouquinho sobre mim, porque que a formação é diferente, né? Vocês vão ler aqui com calma depois. E garantia, né, de 7 dias. Os bônus, eu achei bem legal aqui os bônus, né? O que que você ganha mais além da formação? Então, logo que entra na formação, tem o primeiro bônus que é do Leandro, e é um curso sobre dores, Adeus Dores, com Leandro Percário. Nesse curso, ele se aprofundou bastante nas dores físicas, como que a gente pode melhorar de dores em geral. É bem legal esse curso e ele tem o valor de 997, só que vai estar de graça aqui na formação. O segundo bônus também é do Leandro Percário, é um curso também sobre ansiedade com TFT. É bem completo, bem legal também o curso dele que ele está dando aqui para a gente. Tá? Então, também é vendido por 997 e vai ser de graça aqui para a gente. Tem mais um bônus dele, que é meditação potencializada com TFT. Também tem o valor de 997 e ele está dando aqui para os alunos. E aí tem o bônus 4, que esse é comigo. Então, são lives mensais que a gente vai conversar com a câmera aberta, tirando dúvidas, trocando ideias, né, durante a formação, para que todos os alunos saiam da formação com tudo bem esclarecido, né? Sem nenhum tipo de dúvida. Depois, aqui no 5, eu vou dar uma aula e um e-book sobre os primeiros atendimentos, como que você vai começar a atender as pessoas, né? Primeiro atendimento. O bônus 6, ele é um laboratório de supervisão, de treinamento entre os alunos. Então, a gente vai fazer trocas de atendimento entre nós, entre a turma, né, para treinamento. Então, eu vou supervisionar, né, dar as dicas, assim, onde que pode melhorar, como pode fazer, e os próprios alunos vai atendendo um ao outro para treinar. Isso é bem legal e é bem importante, porque vai dando segurança, né, para você já ir fazer os atendimentos. E é legal também, mesmo quem não quer ser terapeuta, quem não tem essa intenção, participar do laboratório vai te dar experiência para você atender alguém da sua família, né, quando precisar. E aqui o bônus 7, uma vaga garantida de 2 meses num programa terapêutico Acalme Seu Coração, que eu tenho junto com o Alexandre, né? Quem já é do Acalme já tem isso, mas quem entrar novo aqui que não é do Acalme pode ter 2 meses lá de bônus também, né? O Acalme Seu Coração é um programa onde a gente, de segunda-feira à noite, a gente tem os encontros ao vivo, né? A gente tem um autoconhecimento, tem práticas de TFT e tudo mais. E o bônus 8 é o grupo exclusivo dos alunos para trocar ideia, né? Para trocar aí incentivos e coisas edificantes e coisas que ajudam, né? Legal, né? Olha quantos bônus aqui, só de bônus tem mais de 4.000 reais aqui, né? E aí, quanto custa, né? Olha só. Então, eu não gosto de ficar fazendo muito drama, eu já falo direto o preço. Essa formação, gente, o valor regular é 2.997, é quase 3.000. Foi o valor que eu paguei quando eu fiz, tá? No valor equivalente de hoje, a gente também, Janete, a Janete também, a gente pagou isso, né, para ter.
Mas aqui, gente, é a minha primeira turma, né? Assim, como professora, então eu estou fazendo aí o valor de 1.497, que pode ser dividido em 12 de 154, né? Assim, tá muito barato, porque formações por aí é muito mais que isso, né? Como vocês podem ver nesse nível e te treina para uma nova profissão, né? Para, às vezes, até mudar a sua vida de profissional, você poder atender online, trabalhar de onde você quiser, né? Com os seus horários. E a terapia, a gente sabe que hoje em dia é algo que está aumentando demais a demanda. Todo mundo está precisando, né? De, de atendimentos terapêuticos. Então, se você sente essa vontade, né? Se você gosta dessa área, então é uma oportunidade bem legal. E a gente vê que o TFT funciona bastante, né? Então, é algo assim que a gente aplica uma técnica na pessoa que funciona por si só. A técnica é boa, né? E a gente aprendendo como aplicar é bem gratificante, né, gente? Então, pensa certinho, né? Eu não gosto de também que as pessoas decidam por pressão. Eu não vou falar que é só até hoje, meia-noite. Eu vou falar que até sexta-feira eu vou deixar o link lá no grupo, tá? Quem quiser estar comigo, vai ser uma turma assim bem próxima, bem amorosa, porque eu vou estar dedicando o meu máximo, né? Eu também preciso prestar como que está indo meus alunos para o instituto, então eu tenho essa responsabilidade, então eu estou dando aqui meu máximo, tudo que eu aprendi, o que eu gosto de fazer para essa turma. Não sei se eu vou abrir outra, não sei porque é bastante trabalho, né? Então, quem quiser aproveitar, estar comigo aí durante. A gente vai fazer aulas ao vivo do conteúdo, né? E a gente vai começar já na primeira quinzena de setembro, tá? Então, na próxima semana eu vou estar organizando a turma e depois, na próxima, a gente já vai começar, né? Depois que eu organizar, a gente já vai se reunir tudo e vai conversar já para poder organizar os dias. Provavelmente vai ser de terça-feira à noite, tá? Porque segunda tem uma calma em seu coração, né? Então é bem provável de ser às terças, tá? É, aqui tem algumas perguntas e respostas que vocês podem ler com calma, tá? Então, é sua chance de se tornar um terapeuta TFT com certificado. E olha só, deixa eu mostrar uma coisa aqui com carinho, né? Esse aqui é meu diploma, vê se dá para ver, de quando eu fiz a formação, né? 2017. Então, assim, foi uma conquista bem grande, bem gostosa para mim. Eu sou muito orgulhosa aqui desse certificado. É muito legal, gente. E assim, hoje em dia os certificados não são mais impressos assim, eles são online, tá? Então vocês receberão um arquivo desse com as certificações necessárias, com os registros, né? E para receber o certificado, vai ter alguns passos que tem que fazer também, porque não é só assistir aula e pronto, né? Tem um estudo de caso, mas a gente vai estar orientando e ajudando, né, para você fazer. é, Tem alguns passos assim para conseguir o certificado, mas é tudo dentro da formação e eu tô lá para poder pegar na mão e auxiliar. Legal, né? Vocês gostaram? Deixa eu ver se gostou. Deixa eu ver se gostou. Isso. Ah, sim, legal, né? Muito bom, né, gente? Eu vou pôr aqui o site aqui no Zoom, mas depois eu vou colocar no grupo também. Não precisa ficar pensando, ai, onde que eu vou conseguir o link? Aí eu só, né, peço que vocês considerem, é, considerem fazer a formação aqui comigo, porque vocês vão ganhar bastante carinho, dedicação, né? E principalmente o conhecimento necessário para você ajudar outras pessoas também
tratar, né, suas questões. E assim, gente, a gente não precisa estar bem 100% para ser terapeuta, porque nunca ninguém tá, né? A gente não precisa ser super pessoas, a gente só precisa ter amor pela profissão, pelas pessoas, né? E saber aplicar a técnica, né? Então, enquanto a gente está ajudando outras pessoas, a gente está se ajudando, né? A gente também está se ajudando. Então, é bem legal. E aí os comentários, né? Tão bonito. Então, a Enia amor, vem com a gente, Enia. E eu acho, assim, que a turma que vai se formar agora, assim, né? Vai ser... A gente vai ter muita proximidade e muita troca, né? Isso é bem interessante numa formação, né? Então é isso, gente. Agora eu estou aberta aqui para perguntas e respostas, se alguém quiser, tá? Eu vou até liberar o microfone, se alguém quiser falar, abrir o microfone, perguntar ou escrever, tá bom? Aí eu posso tirar algumas dúvidas que eu sei que tem, né? Peraí, onde que eu permito? Vem, Sibélia, que legal. Ali tá, qual a duração do curso? Ó, o curso vai durar mais ou menos uns 3 meses para a gente fazer todo o conteúdo. E depois dos 3 meses, a gente vai ter mais ou menos um mês assim de supervisão e, e a gente pode até estender um pouco mais se for necessário, tá? Fala assim, vamos fazer mais algumas supervisões, né, para fazer mais atendimento. A Dani vai vir, né, Dani? A Dani vai agregar junto com a reflexologia que ela já faz, ela já atende pessoas, vai agregar com a técnica que ela já usa. Então é bem legal a gente ter mais ferramentas, né, no nossa maletinha. Legal, Dani. Seja bem-vinda já dando já. Muito bom. A gente tem mais alguma pergunta? Ó, quem tiver também perguntas e quiser fazer no WhatsApp, eu vou deixar o grupo. Eu vou fazer um teste de deixar o grupo aberto ali do WhatsApp para a gente trocar perguntas e respostas, tá? Dúvidas, tirar dúvidas. E assim, mais pessoas também podem ver as perguntas e às vezes a dúvida de um é de outro também, né? Certo? Vocês gostaram da novidade aí? Tô vendo aqui, né? E tem uma coisa também para a gente considerar, né? Se você quiser ser uma terapeuta e já quiser fazer os atendimentos, né? Logo depois que você pegar seu certificado, se você dividir o curso em 12, você já vai começar a ter renda para pagar o valor das parcelas, né? Não digo assim logo de imediato, mas, né, depois que você pegar seu certificado certinho, né? Você já poder atender. Então, lá para o final das parcelas já está se pagando. Isso. Ah, que lindo, a Leni disse, né? É verdade, Leni, verdade mesmo. Sim, tá na Hotmart, Dani. Então, a Hotmart vai hospedar, já tem lá o conteúdo dos bônus do Leandro, já estão lá. E conforme a gente vai fazendo as nossas aulas ao vivo, também vai indo para a Hotmart. E o acesso é de 2 anos, tá? Ao conteúdo da Hotmart. São 2 anos para ficar acessando sempre que precisar. Depois dá para renovar, se quiser. Daí a gente vê com o Instituto o valor de renovação. Mas é 2 anos, nossa, dá para fazer muita coisa ali, né? Pode falar, Anne. Pode ativar seu som. Você comentou aí sobre a gravidez lá e alguns acontecimentos que podem ocasionar problemas, né? Mas ali no caso eu estava falando para nós, no caso, alguma situação que a gente, né, no útero, passou pela situação. É,
Quando eu engravidei, eu tive uma situação. Na verdade, aí foi quando eu engravidei, não, né? Quando minha mãe estava me Né? esperava. Quando eu engravidei, eu tenho um problema renal, e quando eu engravidei, a instituição que eu trabalho tem cursos de fisioterapia, e os fisioterapeutas, quando faziam as suas pós-graduações, as suas especializações, eles traziam, eu sou aqui de Maringá, eles traziam para Maringá um professor oriental, professor chinês, que era da UEL, da Universidade de Londrina. Ele era especialista em acupuntura, ele era fisioterapeuta, médico, fisioterapeuta e especialista em acupuntura chinesa. Eu até, na época, como a instituição, ela chamava os colaboradores para participar dos... É o cachorro, a gente está mexendo aqui na porta. Quando eles vinham para o curso, eles chamavam os colaboradores para ajudar, para que os alunos pudessem fazer os seus estágios, né, aplicações. E numa dessas vezes, a minha filha estava ali com uns 3 para 4 anos, mais ou menos, e daí eu tinha que ir, meu marido foi junto para ficar com ela e eu poder, né, fazer ser ali a cobaia, né, dos alunos. E numa dessas ocasiões, a minha filha ela não quis ficar com meu marido lá fora, ela quis entrar. E eu usei, eles usavam tanto aquela de sementinha, que eu já usei de sementinha, e as de agulha, as agulhas grandes. E nessa ocasião que eu usei de agulha, quando eu engravidei, eu tive um problema que eu tinha que fazer um exame, na época que estava morrendo bastante gente por uso de contraste. E foi uma preocupação que eu tive, uma preocupação assim séria, né? Porque primeira gestação, já uma idade um pouco avançada, tal, então fiquei com essa preocupação. E aí eu acabei tendo que fazer o exame porque eu precisava identificar o meu problema para ser medicada. Na ocasião, então, aí minha filha acabou entrando comigo, queria ficar ali perto de mim, e ela quase que desmaiou enquanto eles aplicavam as agulhas. Ela Uhum. quase que desmaiou, daí chamaram o professor. E aí nisso os orientais usam muito também aquilo de tentar descobrir, né, pelo pulso, as doenças, tal, né? Aí ele chegou assim para mim, começou a conversar, colocou a mão dela, deu um medicamento, né, uma balinha lá de açúcar, né, para ela poder se acalmar. E aí depois ele colocando a mão em mim, ele perguntou algumas coisas que eu tinha passado, se eu já tinha passado alguma coisa quando eu estava grávida, né? Daí eu comentei dessa situação que eu estava com quase 5 meses, né? 20 semanas, e aí tive esse problema com ela. E aí então ele mencionou que isso pode tê-la afetado na ocasião, a ponto de ela quase desmaiar ali na terapia, no procedimento que eu estava fazendo, né? E aí nisso veio, você comentou ali, veio essa questão de se hoje a gente tem algum problema, né? No caso, eu faço um tratamento com ela já há alguns anos, né? Faz mais de 4 anos que eu faço um tratamento com ela. Não tenho ideia, não tenho certeza, mas se isso pode ser decorrência do que aconteceu lá no passado. Eu sei que a terapia, a acupuntura, né? Com agulhas aí é bastante conhecida, muito usada, né? Essa aqui agora, né? Acupuntura com os tappings, né? Estou conhecendo e eu tenho até gostando, mas é uma dúvida que acaba surgindo, e ainda mais que depois hoje você ainda comentou a respeito disso. Não sei também se é uma pergunta, uma resposta melhor que você teria de imediato, mas surgiu, porque, né, são aí muitos anos fazendo um tratamento com a minha filha, ela teve suspeita de epilepsia também, então trata também epilepsia. E aí, por conta disso, a gente fica meio que assustado, né? Porque o objetivo, claro, é entender para ajudar. Então, como que eu posso entender? Até que ponto eu posso saber se aquilo realmente foi real, não foi? Eu sou meio que do tato, né? E aí, me deixa assim meio balançante a respeito disso. Você tem uma ideia, mesmo Assim, que não tiver para responder agora? na questão, assim, se realmente o que aconteceu na sua gestação afetou a filha, isso? Isso. Então, a gente não tem como, assim, ter certeza 100% afirmar que foi, que afetou, né? Mas é bem provável de ter afetado, tem grande chance de sim, porque tudo que a mãe sente, né, o feto também sente. E a gente pode fazer a limpeza emocional, o TFT, também para o período da gestação, né? Da nossa gestação. Quando a gente estava sendo gerada, no caso, se a sua filha fizer
pensando nesse período dela sendo gerada, em todos os traumas envolvendo, porque mesmo que a gente não sabe conscientemente o que afetou a gente, a nossa mente é poderosíssima, né? O nosso corpo sabe tudo. Então, se a gente tiver aquela intenção de limpar esse período da nossa gestação, muita coisa pode se resolver, sim. Inclusive, teve, né, bastante pessoas que comenta sobre isso, né, de ter trabalhado o período da gestação, né, é no sentido, assim, da gente se permitir limpar aqueles traumas inconscientes que estão ali, né? Então, às vezes, tem gente até que tem alguns relances de lembrança, né? A gente não pode afirmar que é, o que não é, mas é, o que a gente sabe é que a nossa mente é muito poderosa, ela faz coisas que a gente nem imagina que pode fazer, né? E quando a gente está com a intenção de limpar os traumas desse período, fazendo os tappings, tudo, a gente pode ajudar a dissolver muitos traumas inconscientes do período da gestação, né? Inclusive, aquela, né, às vezes tem mães que teve uma gravidez que, que foi difícil, né? Que passou muito mal, ou então que estava numa situação difícil em casa, às vezes, e aí ela teve muitos sentimentos. Então, é muito legal. Eu recomendo até que todo mundo faça um trabalho de limpeza nesse período da gestação, né? Acho que a gente já andou fazendo no Acalme, lá no módulo da criança interior. Agora eu não tenho certeza se foi. Foi, né, Claudinha? Né? Da limpeza. É legal se puder fazer, se ela fizer, né? Cada um de nós é legal fazer. Às vezes tem coisas que na nossa vida tá travada e vai ver veio lá desse período, né? Às vezes sentimentos de rejeição que a gente não sabe de onde vem. Eu nunca fui rejeitada, né? Mas vai saber, né, como que era a nossa situação, a situação da nossa mãe. E hoje em dia eu tô até lendo um livro interessante sobre traumas herdados. Traumas que a gente pode herdar até dos nossos avós. Olha só, né? Então é bem complexo isso, né? Certo? Acho que não sei se eu respondi, né? Mas deu para entender um pouco, né? É isso. É isso, gente. Obrigada. Ah, eu fechei, o seu som fechou, né? Mas se quiser falar alguma coisa, se deu, ficou claro. Deixa eu ver aqui os comentários. A Sibélia tá com medo de começar e não conseguir terminar, mas eu vou pegar no seu pé para você terminar. Todo mundo começar vai ter que terminar na marra. A gente vai estar próximo, então é mais fácil de da gente conseguir terminar, né? Quando são aulas ao vivo, quando é só gravado, às vezes a gente vai deixando, né, para depois, mas no ao vivo é mais fácil da gente conseguir, sim, né? Então tá bom, gente. Eu vou deixar o link lá, tá? Pensem com carinho. Até sexta-feira a gente tem oportunidade de montar essa turma. Depois a gente já vai dar início na organização. E eu deixo um abraço em cada um, né? Bom descanso. Espero que vocês tenham gostado bastante aí do encontro. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Gratidão também.